Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos conosco Américo. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs ouvintes dessa rádio maravilhosa que é a Rádio Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos. Temos Alessandra, uma gracinha, minha filha. Olá, meus irmãos. Deus habita cada um de nós. E Astênio. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. Detalhe, eu já adotei o Marcelo Aranda e eu tenho que declarar: Américo faz parte do grupo do meu filho do coração, viu? Olha só que felicidade, hein? Não, porque tem um detalhe, a turma abaixo de 40, eu posso adotar que eu já tenho filho de 40. Não é? O negócio é esse. Então, a Alê é minha filha, ó, há um tempão. É a Alê porque é a Alessandra, viu, gente? Uma gracinha, não é? Ela tem um harém masculino dentro de casa, marido e 3 filhos. Eu não sei como é que ela não pirou até hoje, viu? Deus ajuda. Não, o último é que é o mais arteiro, né? Muito, muito. Tá bom, já te deixa careca, uma boa. Gente, prestemos atenção à música espírita. Dia 4 de junho, às 16 horas, a partir das 16 horas, na Fraice, em Higienópolis, a nossa rádio estará fazendo um evento. A música espírita está no ar, a 5ª edição. Para quem gosta de música, não existe nada melhor. E o mais importante é elevar-nos a espiritualidade através da música. Que o Papai do Céu nos guarde e nos abençoe. Então, vamos iniciar nosso estudo do capítulo 10º da introdução do Livro dos Espíritos, com Américo. Entre as objeções, algumas há mais sedutoras, ao menos na aparência, porque colhidas da observação e feitas por pessoas sérias. Uma dessas objeções é que a linguagem de certos espíritos não parece digna da elevação de que se atribui a seres sobrenaturais. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos dando continuidade, né, à introdução, onde nós estudamos as objeções ao espiritismo, aqueles que se, de alguma forma, opõem e tentam, de alguma maneira, opor argumentos a essa comunicação dos espíritos. E um desses argumentos, que é o trazido nesse programa de hoje, é essa objeção que eles impõem, os opositores da doutrina espírita, digamos assim, dizendo para a gente que certos espíritos têm uma linguagem que não parece digna da elevação de seres sobrenaturais. Então, pergunta a você, querido irmão, querida irmã ouvinte, todas as comunicações, elas são sempre feitas de uma maneira culta, moralizada, você que trabalha no seu centro espírita, ou existem realmente essas comunicações que os irmãos opositores estão falando aqui, que parecem não ser digna da elevação? É isso que nós vamos ver aqui adiante. E os espíritos explicam, né, para Kardec, que quem se reportar ao resumo da doutrina espírita acima apresentado, verá que os próprios espíritos nos ensinam que eles não são iguais em conhecimento, nem em qualidades morais, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo quanto dizem.
Cabe às pessoas sensatas separar o bom do mal. Então, os próprios espíritos nos dizem que eles não são todos iguais em intelectualidade e não são todos iguais em moralidade. Então, é natural que haja comunicações de cunho mais moralizante, mais intelectualizado, e que existam também essas comunicações um pouco menos intelectualizadas, com palavras às vezes rígidas, grosseiras. Por quê? Porque os espíritos somos nós. Nós vamos desencarnar daqui a pouco. Ninguém assim vai querer, por exemplo, que João Batista fale igual a Castro Alves. Claro, nem que o Américo, né? Então, assim, nós vamos desencarnar e nós poderemos, né, se assim for permitido, nos comunicarmos. De acordo com a nossa moralidade e intelectualidade, as pessoas vão conseguir distinguir se eu sou um espírito mais ou menos moralizado e mais ou menos intelectualizado. Cabe, então, às pessoas sensatas, dizem os espíritos, separar o bom do mal. Seguramente, os que deduzem desse fato que só lidamos com seres malfazejos, cuja única ocupação é mistificar, não conhecem as comunicações que são dadas nas reuniões, em que só se manifestam espíritos superiores. De outro modo, não pensariam assim. Então, por óbvio, que aquelas reuniões sérias, onde pessoas com propósito firme e moral se juntam, ali só há comunicações de espíritos superiores, porque os espíritos inferiores são naturalmente afastados por conta daquela vibração elevada que ali vige. Ou ali vem para aprender. Ou ali vem para aprender, e quando é permitido eles se comunicarem, assim existe também, é para que eles possam ser tratados, para que eles possam ser atendidos. Então, tudo isso é natural na doutrina espírita. E tudo isso vamos dizer assim, não é fácil, ele vai dizer mais à frente, mas a gente consegue, estudando um pouquinho, entender se aquela comunicação vem de um espírito superior ou de um espírito que está ali precisando da nossa ajuda. É lamentável que o acaso tenha servido tão mal, não lhes mostrando senão o lado mal do mundo espiritual. Mostrando a quem? A esses opositores. Pois não queremos supor que uma tendência simpática atraia para eles, em vez de espíritos bons, os maus, os mentirosos, ou aqueles cuja linguagem é revoltante e grosseira. Poder-se-ia, no máximo, concluir que a solidez dos princípios dessas pessoas não é bastante forte para afastar o mal e que, achando certo prazer em lhes satisfazerem a curiosidade, os espíritos maus disso se aproveitam para se insinuar entre elas, enquanto os bons se afastam. É óbvio, meus irmãos, que Kardec aqui e os espíritos estão tentando ser educados e não atingir frontalmente essas pessoas. Então ele diz, não queremos supor que haja uma simpatia com os espíritos maus, ou que o princípio dessas pessoas não seja bastante forte. Ele está dizendo que pode ser ao acaso, pode ser por conta desses princípios. Sabemos que nós atraímos os espíritos de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com as nossas intenções. Então, só o fato de eu querer destruir alguma doutrina qualquer, isso já baixa a minha vibração e naturalmente vai convidar para perto de mim aqueles espíritos menos moralizados. Julgar a questão dos espíritos por esses fatos seria tão pouco lógico quanto julgar o caráter de um povo pelo que se diz e faz numa reunião de estouvados ou de má fama. E aqui eu vou até resumir para a gente chegar nesse finalzinho, onde ele fala o seguinte, ele fala para a gente que um estrangeiro, por exemplo, chegando a uma cidade em que ele entre nessa cidade através de um de seus subúrbios desprezíveis, ele poderia achar que aquela cidade é toda daquela forma. Aliás, isso acontece, meus irmãos, na prática. Eu já morei fora do Rio de Janeiro, não é só no Rio isso. Em algumas cidades, quando a gente chega na rodoviária, muitas das vezes o lugar ali é terrível. É um lugar de muita marginalidade, um lugar às vezes muito sujo. E a pessoa que chegar ali na rodoviária e achar que toda a cidade é daquela forma, ela vai estar completamente enganada. Às vezes a cidade é maravilhosa, mas infelizmente aquele ponto que a pessoa desembarcou não é tão bom assim.
Então, apesar de existirem espíritos que de fato têm uma linguagem grosseira, ainda muito pouco moralmente baixa, isso não significa que todos sejam assim. É como diz aqui, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, né? Exatamente. Ali, o seu comentário. Então, eu gostaria de destacar aqui, mais uma vez, esse puxão de orelha de Kardec, que eu trago para a nossa atualidade, né? Porque aqui na época ele está dialogando com aqueles que não acreditavam ou faziam críticas destrutivas ao Espiritismo. Eu trago para a gente, porque quantas vezes agimos dessa forma? Não com a doutrina espírita, talvez, que defendemos, mas com outras visões, com outros pareceres, com outras formas de verdade na sociedade. Então, é o convite de Jesus que Kardec traz. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Então, vamos nos abrir para o diálogo, para as novas descobertas científicas, vamos nos abrir para a concessão, porque não há diálogo sem concessão. Eu acho que esse é o recado que ele deixa. Sim, só vou destacar um ponto em que Kardec fala que aqueles que acham que nós só lidamos com seres malfazejos não conhecem as comunicações que são dadas nas reuniões em que só se manifestam espíritos superiores. Me lembro do Leon Denis, referindo-se às reuniões das quais ele participava, em que ele disse que a cada noite ele saía de lá aos prantos, né, de tanta alegria, sabe, no contato com aqueles espíritos que se comunicavam no centro onde Leon Denis trabalhava. Né? Então, como chama a atenção aqui, que às vezes a gente pode atrair os espíritos que se identificam com o nosso modo de ser, às vezes a gente não tem tanta alegria assim, porque a gente mesmo ainda não merece essas alegrias. Exato. Vamos à nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, vamos agora escutar a minha filha do coração, Alessandra. Vamos lá, então, dar prosseguimento. Se vocês a conhecessem pessoalmente, eu dizer que, olha, ela é uma gracinha. São seus olhos. Vamos dar prosseguimento, então, à leitura. Uma variante dessa opinião consiste em não ver nas comunicações espíritas, em todos os fatos materiais a que elas dão lugar, mais que a intervenção de um poder diabólico, novo Proteu que revestiria todas as formas para melhor nos enganar. Não a julgamos merecedora de exame sério, razão porque com ela não nos demoraremos. Já está refutada, pelo que acabamos de dizer. Acrescentaremos apenas que, se fosse assim, teríamos de convir em que o diabo é às vezes bastante criterioso, bem razoável e, sobretudo, muito moral. Ou então que há também diabos bons. Então, Kardec aí com a sua ironia, né? Ele nos convida mais uma vez à razão e faz referência ao que ele falou antes. Que ele citou Jesus. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Então, isso já está mais ou menos organizado, né, na mente de Kardec. Ele vai trazendo para a nossa reflexão, que não precisa perder tanto tempo ficar debatendo argumentos que por si só já são inválidos. Né? Então é preciso ir além, é preciso enxergar além. É esse o convite de Kardec. De fato, como acreditar que Deus só permita ao espírito do mal se manifestar para nos perder, sem nos dar em compensação os conselhos dos espíritos bons? Se ele não pode fazê-lo, não é onipotente. Se pode e não faz, isso é incompatível com a sua bondade. Ambas as suposições seriam uma blasfêmia. Nota-se que admitir a comunicação dos espíritos maus é reconhecer o princípio das manifestações. Então, à medida que numa crítica se coloca que mas só é diabo, só é espírito mau, então existe, né? Já está dizendo que existe. Então, Kardec utiliza, que acredita, exatamente, do próprio argumento do outro para contra-argumentar, né? Para defender a sua tese, né? A inteligência, né, que Kardec tinha e o traquejo que ele tinha com as palavras, com a linguagem. Né? Aliás, minha querida irmã, até hoje esse argumento é usado, né? Que o espírita ele só recebe comunicação do demônio. Sim. Mas o que eu acho interessante... Mas aí que são os opositores. Depois eu tenho um comentário a fazer a respeito disso. Eu queria só dizer também que eu acho que todo esse texto que Kardec na época fazia, né, para defender a visão espírita, a codificação diante dessas críticas, que eram muitas na época, porque era algo novo, né? Eu acho que é muito válido para a gente.
recupero isso. Acho que é muito válido trazer para o dia de hoje e nos colocarmos nessa posição de quem é criticado também, devido ao nosso orgulho, né? E eu quero voltar nesse trechinho, né? Que ele fala que Deus só permite, então, o espírito mal se manifestar, porque isso toca diretamente a duas questões nossas, que são os nossos complexos de inferioridade ou de superioridade. Ou nos colocamos muito abaixo, sem direito de nunca receber uma comunicação de um ser elevado, ou nos colocamos muito acima, né, julgando que tudo que é diferente da gente, ruim, enganoso. Então, o Kardec aqui dialoga com a própria psicologia, que vinha mais tarde aí falar a respeito desses complexos. Né? Então, assim, como o nosso comportamento impede que a verdade chegue ao planeta, né, pelo nosso orgulho. E aí, finalizando, desde que elas existem, só pode ser com a permissão de Deus. Como acreditar, sem cometer impiedade, que ele só permita o mal com a exclusão do bem? Semelhante doutrina é contrária às mais simples noções do bom senso e da religião. Né? Então está aí o convite de Kardec a todos nós, a reflexão, a refletir daquele contexto, mas também, meus irmãos, eu chamo a atenção de vocês para refletir sobre nós mesmos, como o nosso orgulho age, impedindo que várias questões cheguem até nós. Né? Quantas vezes os espíritos do bem querem se comunicar conosco e nós não permitimos. Astênio. É super interessante, né? É tão bom ser discípulo de Allan Kardec, né? Um dia a gente vai se parecer um pouquinho com ele. Cada dia a gente está um pouquinho melhor, né? Mas eu gostaria de destacar, né, quando ele coloca no que se refere a essa opinião, né, de que a intervenção, né, enfim, os fenômenos são mais provocados por um poder diabólico, né, que até o Américo colocou que isso não foi não foi só no tempo de Kardec, que muito pelo contrário, né, atualmente também se defende por toda parte, né, por muitas partes, né, que só os demônios, inclusive os demônios, mesmo quando estão ensinando bem, né, mesmo quando estão te ensinando a fazer caridade, é um disfarce do demônio, né, enfim. Mas aí o Kardec, o que eu queria chamar a atenção foi a postura do Kardec diante dessa opinião. Ele fala assim: não a julgamos merecedora de exame sério. Então, se Kardec não julgava essa opinião merecedora de exame sério, para nós também essa opinião não deve gastar o nosso tempo, né? Tem mais coisas para a gente aprender do que querendo combater quem faz esse tipo de afirmativa, né? Então não a julgamos merecedora de exame sério, razão porque com ela não nos demoraremos. Então sigamos os passos do mestre, não nos demoremos também tentando repelir esses que afirmam que só os demônios trazem os ensinos que nós temos, né, em grande conta. Américo, já que nós estamos falando, Astênio, de separação, né, dos espíritos mais elevados, daqueles inferiores, ainda grosseiros, né, que na verdade não são espíritos maus, sempre é importante a gente falar isso. São espíritos que ainda não aprenderam, porque todos vamos chegar no mesmo lugar e todos já estivemos. Nós estamos no nível de elevação que nós temos hoje, mas daqui a pouco estaremos melhor, assim como antes estávamos um pouquinho pior do que somos hoje. Então todos chegarão ao mesmo caminho. Mas já que a gente está falando dessa separação, eu queria lembrar o querido irmão, a querida irmã ouvinte, o seguinte, que a separação dos espíritos é feita essencialmente em cima da sua moralidade. Isso a gente tem que lembrar sempre. A moralidade é o que mais importa para nós adquirirmos. Não que o restante não seja importante. São as duas asas do espírito. Precisamos também estudar, adquirir a intelectualidade. Mas a moralidade é a mais importante. Eu me recordo de uma história bem rápida, de 1 minuto aqui, se o João me permitir, que é a oração do Zé. Havia um irmãozinho que ele todo dia ele ia na igreja para poder fazer a oração dele. E ele chegava antes da missa, chegava lá, era uma igrejinha de interior, não tinha centro espírita nem igreja evangélica, só tinha a católica, como é na maioria das regiões de interior. E ele chegava lá na frente do altar, ajoelhava antes da missa, ajoelhava um pouquinho e saía, ajoelhava e saía. Ele fez isso durante muitos anos da vida, até que um dia ele não apareceu mais. O padre então foi buscar onde é que estava aquele irmão, cadê o Zé, que ele nunca mais veio, descobriu que ele estava internado. Ao visitar o Zé no hospital, quando chegou lá, descobriu já na chegada que o hospital tinha mudado radicalmente. Desde que o Zé chegou e se internou lá, todo mundo tinha mais saúde, o pessoal estava mais animado, mudou completamente o clima do hospital. E aí o padre foi lá conversar com o Zé, falou: o que aconteceu, Zé?
Falaram que quando você chegou aqui, o hospital mudou para melhor, todo mundo está se curando. Você é algum curador, alguma coisa assim? O Zé falou, não, seu padre, eu posso explicar. Mas antes disso, Zé, me explica o que você ia todo dia fazer na igreja, você nunca me contou. Você chegava antes da missa, ajoelhava e voltava. Falou, seu padre, eu sou analfabeto, não sei ler nem escrever, não consigo decorar aquelas músicas e aquelas orações. Aquela reza não entra na minha cabeça. Então eu fico com vergonha de, durante a missa, eu falar alguma coisa errada, cantar errado. Então o que eu faço? Antes eu chego lá, ajoelho e só falo assim, Jesus, aqui é o Zé. E é por isso que o hospital melhorou, não é por causa de mim, não. Porque agora, desde que eu vim para cá, todos os dias de noite, aparece Jesus aqui na minha frente e fala assim, Zé, aqui é Jesus. E todas as vezes que ele sai, eu noto que todo mundo fica melhor. Então, meus irmãos, não importa se eu sei orar, se eu não sei, se eu consigo ou não ler um livro de 1000 páginas, o que mais importa é a minha moralidade, é a minha oração, meu coração com Jesus. Jesus, aqui é o Zé. Jesus, aqui é o Américo. O João. Aqui é o João. Sem rótulos, né? Sem rótulos. Mais importante, eu teria 2 histórias para contar para vocês. Uma foi de uma tia-avó, tia do meu pai, que nasceu em 1906. Em 1915, ela frequentava o grupo escolar da cidade dela, em Minas Gerais, e o padre dava aula de religião dizendo que aquela casa, que ela passava todo dia, uma casa que estava fechada, era o Centro Espírita Paz, Luz e Amor, em Cataguases, Minas Gerais. Aquela casa do demônio, tal. A casa do demônio. Um dia ela passou lá, num dia que tinha uma solenidade, saiu mais cedo da escola, tinha um evento, e ia ter uma palestra. Então, tinha o pessoal recolhendo a assinatura na porta do centro. Aqui é a casa do demônio. Ela tinha 9 anos, era muito curiosa. Tá? Se é o que o padre fala, é. Mas vem cá conhecer. Aí assistiu a palestra, uma palestra sobre o Evangelho, gostou muito, chegou em casa, mãe, menino, por que você está chegando tão tarde assim? Ué, mãe, eu passei na casa do demônio. Casa do demônio? Aí o padre falou, mas não tem demônio não, lá só fala de Jesus. A mãe entrou e desde 1915 a minha família adentrou o movimento espírita. Ou seja, já lá se vão mais de 100 anos. Ao mesmo tempo, houve um episódio que um amigo meu, que é evangélico, assistiu. O pastor, dentro de uma igreja, não sei se é batista, metodista, não sei. Ele falou, fez uma homilia diante da congregação. Meus irmãos, eu posso dizer uma coisa, eu cometi um erro. Eu fiquei tão absorvido com as minhas atividades aqui da igreja que eu deixei para depois a visita a um irmão que estava enfermo. Quando eu cheguei lá já tinha partido. E o pior de tudo, eu me sinto realmente numa condição muito desagradável, porque o Chico Xavier já partiu também. Não dá nem para chegar para ele e pedir para ele fazer uma comunicação com o nosso irmão que partiu. Vejam bem, um pastor evangélico. Eles estudam o espiritismo também, dentro de todas as religiões que faz parte do curso de teologia. Mas o mais importante era um homem de bem, que é esse pastor, capaz de reconhecer o valor de um homem de bem, que se dedicou à mediunidade para elevar espiritualmente a humanidade. O pessoal ficou assim meio pasmo. Mas, pastor, você ia procurar um espírita? Ué, por que não? Ele é um cristão verdadeiro. Gente, isso aí é para a gente refletir. Nós estamos atingindo o nível do ecumenismo pleno. O do fora da caridade não há salvação, que é a linguagem universal. É isto que nós estamos sendo conduzidos. E é bom a gente ver o equilíbrio com que Kardec argumenta. Porque é assim que nós devemos argumentar. Serenamente, sem agressividade, com tranquilidade,
trazendo os nossos irmãos ao nosso coração. Sim. Reflitamos a respeito, que o Pai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todos sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo, esta dádiva que a todos nós é dada igualmente, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui dando continuidade ao programa Luz da Penumbra, no qual nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui mais uma vez, Marta Batista e eu, para dar cumprimento a esta tarefa. Hoje vamos dar início às instruções dos Espíritos. Para isso, contamos aqui com o prestimoso auxílio da Marta, que vai nos elucidar aqui os pontos desses limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? Aliás, é uma pergunta muito recorrente no meio espírita. Muitas pessoas novas que adentram no espiritismo têm esta dúvida, Marta, e cabe a você agora esclarecer para eles. E os comentários sobre a instrução de São Luís, né, que chegou em Paris em 1859. É ele que propõe esse questionamento e ele responde, né, esclarecendo a todos. Então, vamos começar a leitura e depois a gente começa a refletir. Limites da encarnação. Item 24. Quais são os limites da encarnação? A encarnação, propriamente falando, não tem limites nitidamente traçados. Se considerarmos apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, visto que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por consequência, menos sujeito a vicissitudes. Em um grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, vai se desmaterializando e acaba por se confundir com o perispírito. De acordo com o mundo em que é levado a viver, o espírito recebe o envoltório apropriado à natureza desse mundo. Bom, então, vamos começar aqui a refletir. Ele faz a pergunta e responde dizendo que a encarnação não tem limites, considerando-se o perispírito, né, o envoltório que constitui o corpo do espírito. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós não podemos estabelecer um limite, porque o perispírito ele vai ficar mais diáfano, mais sutil, mais fluídico, como ele desenvolve aqui, à medida que nós vamos evoluindo, né? À medida que vamos entrando, adentrando e reencarnando em planetas mais evoluídos. Então, como ele diz, né? Os planetas mais evoluídos, o perispírito é diáfano, quase fluídico. E de grau em grau vai se desmaterializando. Então, a primeira coisa que a gente vai compreender é que não existe um limite determinado para que o espírito possa evoluir. Né? O limite da encarnação não existe. Então, aqueles que dizem que, olha, fulano perdeu o bonde,
né, do progresso, perdeu o bonde da evolução. Não, isso não existe. Graças a Deus isso não existe, é um equívoco daqueles que estão falando isso, e a gente sabe que Deus nos dá todas as oportunidades necessárias. Porque cada um vai evoluir, vai desenvolver de acordo com a sua condição. Então o espírito nem sempre consegue caminhar de forma sempre progressiva, né? Ele está progredindo, mas ele não acerta sempre. Então, ele não deixará de ter a oportunidade. Ele terá sempre essa oportunidade. Então, a primeira coisa que a gente consegue conceber, a partir da pergunta de São Luís, quais são os limites do ponto de vista do perispírito, né? Ou seja, o perispírito vai estar ali sempre disponível, você sempre terá condição, né, de criar um perispírito que seja pertinente à tua condição evolutiva. Não vai haver um limite, olha, pronto. Ah, você não conseguiu, né, formar um perispírito assim, você está aí com um perispírito grosseiro, né, muito materializado, então você não vai poder mais evoluir. Não existe isso. Então, não tem limites à reencarnação. E quando a gente vai, para corroborar essa afirmativa, quando a gente vai ao Livro dos Espíritos, a partir da questão número 100, quando começa o desenvolvimento da escala espírita, você vai ver ali como é que funciona, né? Você vai ver que se tivesse limites, os espíritos não poderiam passar por todas essas etapas que eles passam aqui, né? Então, ele, na classificação dos espíritos, na escala, ele começa com a terceira ordem, dos espíritos imperfeitos. Ali ele vai passear pelos imperfeitos, a décima classe é dos espíritos impuros, a nona dos espíritos levianos, depois espíritos pseudo-sábios, espíritos neutros e espíritos batedores e perturbadores, que é a sexta classe. Dali ele vai para a segunda ordem dos bons espíritos, onde há a predominância do espírito sobre a matéria. Quer dizer, aí inverte. Quando você está na terceira ordem, você tem a predominância da matéria sobre o espírito. Aqui, quando o espírito adentra a segunda categoria, a segunda ordem, dos bons espíritos, a predominância é sempre do espírito sobre a matéria. Então, quando a gente verifica a vida, né, de um espírito que, por mais que ele tenha ótimas intenções, ele ainda tem alguma predominância material, ele não pode ser um espírito de segunda ordem. Não pode ser um espírito, portanto, nem benévolo, nem sábio, nem prudente, nem superior. Muito menos superior, que está a um passo dos espíritos puros. Então, isso a gente tem que começar a estudar de forma recorrente e colocar isso em prática na nossa visão de vida espiritual. Porque senão você vai ter consciência disso, mas na hora de avaliar, você vai dizer que aquele espírito X que enviou uma mensagem é um espírito superior, quando ele sequer é benévolo, que é a primeira categoria da segunda ordem. Então a gente não pode fazer isso. Não é como se você não tivesse, sabe, eu aprendi tudo, mas vou dizer tudo ao contrário. Não é. Então a importância é essa. Para que a gente veja toda essa escala, né, que o espírito percorre, e a gente não tem limites. Por exemplo, para ele sair da categoria de impuro para leviano, não, você não pode separar. Porque ele pode ser impuro e também leviano. Ele pode ser leviano, né, e também pseudo-sábio. Enfim, então você não pode separar. Se não pode separar, e existe uma trajetória enorme, não pode existir limite. O espírito tem que ter, né, essa possibilidade de percorrer tudo isso.
que a sua evolução demandar, né? E cada espírito vai ter uma evolução diferente do outro. Cada um evolui de uma forma diferente. Então a gente começa a perceber, porque se tivesse um limite, como é que ele ia percorrer tudo isso? Não ia poder percorrer, né? Então, tendo essa certeza, né, de que não há verdadeiramente um limite, porque para que o espírito evolua, ele precisa reencarnar. E para ele reencarnar, ele precisa ter um perispírito, que é o envoltório, né? Que corresponde, né? Fala, dialoga entre corpo físico e espírito. Se ele vai precisar sempre do perispírito no processo evolutivo, é necessário que haja uma possibilidade infinita, né? Uma possibilidade quase infinita, como diz Kardec, quase infinita, para que ele, então, demandou a necessidade, ele tem espaço para percorrer. Muito bem, e ele segue. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a base dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados, como estada, aos espíritos mais avançados, tais espíritos não ficam presos a eles como nos mundos inferiores. O estado de desapego em que se encontram permite que eles se transportem a todos os lugares onde são chamados para as missões que lhes são confiadas. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra, poderemos dizer que ela está limitada aos mundos inferiores. Consequentemente, depende do espírito libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua depuração. Então, ele fala do ponto de vista espiritual, ele tem a questão do perispírito, né, que é necessário para que o espírito, então, reencarne e possa evoluir. E esse perispírito, analisando do ponto de vista espiritual, ele pode ser diáfano, pode ser sutil ou pode ser altamente denso e materializado. Vai depender do estágio em que aquele espírito que vai revesti-lo está. Ora, então, desse ponto de vista espiritual, né, não há limites para o perispírito, né? Você pode ter um perispírito em N situações. Vai depender de você, do teu progresso, né, do teu esforço para progredir. E do ponto de vista material, como ele diz aqui, tal como acontece na Terra, nós podemos dizer que está limitada aos mundos inferiores. Consequentemente, depende do espírito libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua depuração. Então, ele diz que do ponto de vista material, existe uma determinada limitação, porque nos mundos inferiores não há liberdade ainda suficiente, porque não há uma maturidade daquele espírito que o capacite a ter uma sábia liberdade, uma sábia escolha nas várias situações da vida. Então, por isso ele está limitado, né? Limitado aos mundos inferiores. Por quê? Nos mundos mais evoluídos, mundos mais adiantados, o espírito não fica preso. Mesmo não tendo um perispírito ainda exatamente igual o do mundo A, B ou C, mas como são mundos superiores, mundos evoluídos, ele se liberta. E ele pode ir visitar o planeta A, o planeta B. Então ele não, do ponto de vista espiritual, do perispírito, ele não está limitado por isso. Do ponto de vista material, está sim limitado. Por isso, porque o perispírito dele não tem essa capacidade, né, de se expandir a ponto de perceber tudo à sua volta. Então, como ele não tem, ele não pode sair daquele planeta e ir a outros mais adiantados, até porque ele perturbaria, né, o equilíbrio daqueles planetas, daqueles orbes mais adiantados. Então, é isso que a gente precisa entender.
Mas se você estiver falando do ponto de vista evolutivo como um todo, não há limite. Ninguém perde o bonde, não existe essa possibilidade de alguém perder o bonde do progresso, né? Ninguém. Todos vão atingir a evolução máxima, que é de espíritos puros, como está aqui no Livro dos Espíritos, na escala, né? Espíritos da primeira ordem, espíritos puros. Nenhuma influência da matéria. Então, por exemplo, um espírito puro, né, ele não ficou triste, não ficou deprimido, como a gente lê às vezes em certas obras. Não. Um espírito puro está totalmente livre de influência da matéria. Ficar triste, ficar preocupado, né, ficou ansioso, ficou angustiado, isso é coisa da matéria. E, sobretudo, de espírito ainda bastante inferior, como nós aqui no planeta Terra, espíritos, né, de terceira ordem. Então, achar que Jesus ficou nessa condição é algo que, né, a gente pode entender como uma pegadinha para ver se a gente está estudando o suficiente e entender que o espírito puro jamais vai ter uma atitude dessa. Então, desse ponto de vista, né, nós temos essa limitação, mas é por essa perspectiva material. E ele termina dizendo: devemos também considerar que no estado errante, isto é, no intervalo que separa as existências corporais, a situação do espírito está relacionada à natureza do mundo ao qual está ligado pelo seu grau de adiantamento. Assim, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido na erraticidade, conforme se encontre mais ou menos desmaterializado. Então, por exemplo, puxa, como é que será, né, que vai ser a minha chegada na erraticidade? Como é que vai ser? Ela vai ser, não existe mágica, né? É um processo evolutivo. E aí vai ser de acordo com o meu esforço. E o meu esforço para evoluir está ligado ao apego, né? Então, ao desapego. Se você vai se desapegando através dos estudos, da compreensão lógica, com certeza você está se desmaterializando. Então, desapegar-se é desmaterializar-se. E desmaterializar-se é evoluir. E claro, né, você vai, como ele diz aqui, né, o espírito está relacionado à natureza do mundo ao qual está ligado pelo seu grau de adiantamento. Então, se você ainda está apegado, como é a realidade do nosso estágio atual, de terceira ordem, aqui no nosso planeta Terra, com certeza você tem que começar a trabalhar a partir desse conhecimento, dessa realidade, para que você consiga ir se desapegando, né? Então, eu gosto tanto, né, da casa que eu moro, tá, tudo bem, não tem problema. A questão não está em você gostar e até mesmo ter uma necessidade de ter aquela casa com aquele conforto para que você tenha uma boa vivência, não. A questão é você se desapegar no sentido de, olha, se essa casa desaparecer porque pegou fogo, ou porque roubaram, ou porque eu perdi por um problema financeiro, você não ficar em desespero. Eu vou tentar ver como eu faço. Então você não pode ficar preso como um refém daquele bem material. Isso está ligado a tudo, a dinheiro, pessoas, tudo que tem aqui na Terra. Então você vai, a partir desse conhecimento, cabe a nós, cada um de nós, começar a se trabalhar. Deixa eu começar a ver se eu começo a desapegar. Essa é a questão. É rápido? Não, não é. É algo que a gente vai levar vidas e vidas, né? Até que um dia aquele conhecimento que você já adquiriu, através da doutrina, você consiga colocar em prática, né? Agora, ter o bem material para ter uma vida melhor não tem nada de errado. O errado é você estar pegando. Só vivo bem se eu tiver esse carro X. Não é o carro X? Não, então não posso viver bem, eu estou infeliz. É isso que não pode. Você tem que aprender, até porque
A vida é uma grande prova. E a prova é essa, é você verificar se você consegue encontrar soluções, né? E você encontra uma solução para ter uma vida feliz, equilibrada, sem ter aquele determinado bem. Você vai encontrar outra solução para aquilo, né? E assim você está usando também o desenvolvimento da inteligência. Quer dizer, você desenvolve a inteligência e, concomitantemente, desenvolve o aspecto moral. Então, São Luís, com essa mensagem, que chegou em Paris em 1859, ele nos mostra que nós estamos sempre evoluindo, não há retrogradação, e a gente tem que estar atento a isso, porque existem muitas falas, muitas narrativas nesse sentido, né? Uma divulgação que não é correta. Não há retrogradação. O espírito não retrograda. Existe até um texto numa revista espírita, que outra hora, quando eu puder, eu trago, pelo menos a referência, para que vocês saibam, falando sobre uma encarnação de um espírito no mundo espiritual, nessa circunstância, nessa situação, né? Quando ele vai para um planeta que está não inferior, não no sentido de estar como primitivo. Ele está na mesma categoria, só que iniciando aquela categoria. Então, vamos dizer, ele é de expiações e provas. Ele vai para um planeta que está numa condição de expiações e provas, só que iniciando a situação. Então, ele não retrogradou, ele não andou para trás. Ele apenas não acompanhou aquela classe em que o planeta dele estava. Então, isso é importante. E também entender que é fundamental, e no próximo estudo será desenvolvida essa temática, de que a reencarnação não é um castigo. Se a lei é de progresso, não pode haver castigo. Não é isso? Então, Tony, o que você tem a falar? Eu acho natural que as pessoas tenham essa dúvida, né? Sim. Qual é o número máximo de encarnações, ou um limite para o número de encarnações. Você tem um determinado número e até esse número você tem que atingir a evolução. Mas se fosse assim, ia restringir muito a nossa liberdade, né? Sim. Porque nós temos o direito, a liberdade de usarmos a velocidade, o ritmo que quisermos na evolução. Nós só não conseguimos impedir a evolução. Essa evolução nós não conseguimos impedir que ela aconteça. Agora, a velocidade com que ela vai acontecer é que vai depender do nosso livre-arbítrio, do nosso gosto, das nossas conveniências. Então, não pode haver um limite, né? E como é um número tão grande, tão absurdamente grande, o número de encarnações que um espírito precisa, desde que foi criado simples e ignorante, até alcançar a pureza, é um número que é até difícil a gente imaginar quantos zeros teria a direita, né? Porque é um número estratosférico. Então, não pode ter um limite. Claro. Como é que é estabelecido? De onde ia tirar esse número? Então, é uma coisa, vamos dizer assim, só para as pessoas que estão começando mesmo, que é natural que elas questionem isso, mas, na realidade, não há o que questionar. A evolução é constante, infinita, nós temos o tempo que quisermos para avançarmos. É claro que nós não podemos também, com o nosso jeito, impedir o progresso de outros espíritos que estão, às vezes, sob nossa orientação, sob a nossa asa, porque nós somos preguiçosos e vamos deixar de ajudar na evolução de quem está sob o nosso comando, nossos filhos e outras pessoas. Não, nós temos que avançar. E não podemos impedir que eles avancem, porque senão eles vão avançar e nós vamos ficar parados. E como diz Kardec, vamos ser atropelados pelo progresso. Mas um dia vai acontecer que nós vamos ter que seguir. Não podemos ficar lá parados, lá nas cavernas, e todos os espíritos daquela época já estão aqui no século XXI. Não, nós temos que avançar também. É a lei da natureza infinita, e um dia vai acontecer de nós entendermos isso realmente com mais clareza, como o São Luís, né? São Luís deve estar entendendo bem e está tendo o trabalho de vir aqui nos dar essa orientação. Mas eu quero crer que nosso tempo já está terminado, então vamos ficando
hoje por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.